Olá, começa agora o Corneta Grêmio com Jason Vasquez e eu, Roberto Matos. Juntos nós vamos debater tudo sobre o Grêmio. Performance, estatísticas, esquemas táticos, escalações, enfim, tudo que é possível. Hoje, no dia 6 de setembro de 2020, tivemos o jogo da oitava rodada do Brasileirão, Atlético Goianiense e Grêmio. O Grêmio entrou em campo com o time, né, titular possível para hoje, né? Com o Vanderlei no gol, Orejuela, Jeromel, Kahneman, Cortez, Lucas Silva, Matheus Henrique, Isaac, Everton e Alisson e Diego Souza. Jason, como é que tá? Tudo bem? O que tu achou do jogo, Jason? Tudo bem e preocupado, né? Preocupado porque o Grêmio não mostra um futebol, aquele futebol que encantou, né? Que de posse de bola, de jogar no campo de ataque do adversário, no campo de defesa do adversário, melhor dizendo, e com pressão, mas uma posse de bola é tentando a todo instante quebrar linha, infiltrar um drible e finalização, né? E não se acomodar com o resultado. Então, hoje até, na verdade, nem deu para se acomodar com o resultado, né? O que assustou muito foi a distância da primeira linha do Grêmio com relação ao meio-campo. Meio-campo sem articulação alguma, né? Então, na figura do Lucas Silva ali, que desde o jogo não apresenta um bom futebol. E falta essa ligação, né? Que até a esperança de alguns, a minha também, do Robinho, de repente, entrar nesse meio campo aí e ajustar, apesar de não ter intensidade, né, de um jogador aí mais jovem, mas é preocupante e a gente não sabe o rumo, né, que vai tomar, né? E, enfim, e tu, cara, o que que tu pensa a respeito dessa ligação, né, essa posse de bola, mas no campo de ataque, com pressão, que não existe mais, né? Não temos mais isso. Não, eu concordo totalmente contigo, né? Inclusive, da escalação inicial, depois entrou Robinho, Darlan, David Braz e o Luiz Fernando, e eu achei que melhorou o time. E melhorou justamente por isso, né? A gente notou que hoje tanto o Jeromel como o Kahneman tiveram que fazer muita ligação direta, né? Porque não tínhamos ali os jogadores do meio-campo dando uma linha de passe. Acredito que os técnicos adversários já entenderam que a articulação do Grêmio começa ali, onde estão os volantes, justamente porque o Grêmio já não tem o camisa 10 há muito tempo, né? Inclusive, no jogo passado, Sport Grêmio, pela sétima rodada, o jogo que foi agora, né, dia 3, o Grêmio fez 55 cruzamentos para a área. 55 cruzamentos. E isso eu acho que para mim é um diagnóstico de como está o time, né? O Grêmio em toda a temporada fez 36 gols, 12 deles com bola aérea. 12 deles com bola aérea. Isso dá 28% Sim, dos gols, né? Não, melhor, 34% com jogada aérea. Sendo que o Grêmio de 2017, início de 2018 e até parte de 2019 jogava com uma bola mais no chão. Eu não sei o que tu acha disso, Jason. Eu te pergunto, por que tanta bola aérea? justamente porque não ocorre essa ligação defesa e ataque, né? O que o Maicon faz muito bem, o papel que o Maicon desempenha muito bem de pegar essa bola da defesa, achar um passe curto, né, diagonal, e já dar o passe e se oferecer para receber de novo e já avançar mais uma linha e assim progredir. O Maicon já não tem uma idade, já tem uma idade avançada, né, ele não é mais jovem para percorrer toda essa distância e fazer esse trabalho que, em tese, o Mateuzinho poderia fazer e tenta fazer por diversas vezes, só que, por exemplo, o Wagner Mancini hoje colocou um atacante, defendeu com uma linha de 5, né? E colocou um atacante, o atacante mais avançado, para ficar no primeiro volante, quando recebesse essa bola da defesa, no caso, o Matheus Henrique ou o Lucas Silva. E até então o Grêmio não tem, quando o Maicon não joga, mesmo veterano, jogando, né, o fino da bola, mas
sem aquela intensidade, aquele gás de antes, que é natural, é inerente a todo ser humano, né? Com a idade a gente vai perdendo resistência e potência, né? E o Grêmio não tem esse cara, não tem essa figura para substituir o Maicon. E aí se levanta um questionamento interessante que uma pequena parte da torcida, né, e principalmente nós aí como entusiastas do futebol, nós vemos o Jean-Pierre como um cara possível para fazer essa função. Eu não conheço a trajetória do Jean-Pierre na base, mas eu vejo ele com muita qualidade como volante. Já ouvi dizer que ele era volante, inclusive. Sim. Então, eu vejo ele nessa posição como ideal. Né? Ele não está de costas para a defesa, ele pega o time de frente, né? E arma e tem bons passes. Ele é o cara que melhor passa ali no time, né? Muito melhor até que o Matheus Henrique, por exemplo. Mas o que tu acredita também que o Jean-Pierre possa ser essa figura ali que vai representar substituir o Maicon, que vai fazer esse papel de pegar essa bola da defesa e distribuir? Sem dúvida. Acho que a ideia do Renato ano passado, quando lançou o Jean-Pierre ali como camisa 10 centralizado, era uma boa ideia. Acho que funcionou, principalmente quando o Luan não estava funcionando. Mas o Jean-Pierre predominantemente, as informações que tem, né, que circulam, é que ele jogava na base como volante. Né? A maior parte do tempo foi volante, ele subiu como volante, né? E ele é o cara que tem o melhor passe. Jogo passado, quando o Renato botou ele ali no lugar, se eu não me engano, do Lucas Silva, da qualidade que o Grêmio precisava ali no meio-campo, ele que eu acredito deva ser melhor aproveitado naquela posição ali, porque a gente já viu, e isso é uma outra discussão que eu quero trazer para ti depois, que no Brasil o Maicon já provou que não precisa de muita intensidade desde que se tenha a bola no pé para jogar ali. Porque eu acredito que tu tem duas formas de dar velocidade ao jogo. Uma é se movimentando, correndo com intensidade, se tu tem essa qualidade, e a outra como o Douglas fez, como o Maicon faz, como o D'Alessandro às vezes faz pelo Inter, que é dando o passe no lugar certo, achando o atalho, acelerando a bola, né, disso. E A é bola. assim que eu acredito que o Jean-Pierre possa render e fazer o time render mais, porque a gente viu hoje, parece uma contradição. Um jogador não tão rápido como o Maicon, quando não está em campo, deixa o time mais lento. O que tu acha disso? Eu acho que é bem por aí mesmo. Jean-Pierre, ele como volante, ele é inteligente para jogar. Tu vê que ele tem um passe que ele dá passe lateral, mas ele dá o passe lateral, por exemplo, e já corre ali mais 2, 3 metros e já se apresenta de novo, já dá a linha de passe, né? E ele é muito inteligente, sempre acha um passe na diagonal, ele tem um passe longo bom também, então ele ali eu acho que seria o cara ideal. Porém, teria que ter alguém marcador do lado dele. Ele consegue marcar, ele tem intensidade para marcar, ele é jovem, porém a especialidade de marcar, né, que realmente, por mais que comece marcando desde o ataque, mas tem atletas que têm essa predisposição para serem bons marcadores, né? Então teria que ter alguém do lado ali para marcar bastante, para correr bem e com o Jean-Pierre ali carteando o jogo ali atrás seria interessante. E aí, inclusive, essa vaga de meia, ela estaria aberta. Se bem que, bom, o Isaac jogou hoje, fez um gol. Na minha opinião, vejo que ele oscilou nos momentos da partida. Começou bem, tocando na bola. Depois sumiu do jogo, assim como todo o time. Diego Souza também não recebeu uma bola em condições de finalizar. Ele lutou e tal, mas hoje é um jogo que realmente não tem como culpar o Diego Souza. O centroavante não faz gol, mas a bola não chega. O Everton, em alguns momentos, conseguiu, mas criou pouco também. Talvez também por ser um meio-campista e estar jogando de atacante, né? Esse é um outro ponto interessante. E até devolvo o questionamento em relação ao meio ponta, né? Ao Everton e ao Alisson.
E tu pensa a respeito assim, do aproveitamento desses dois jogadores? Para mim, essa pergunta é fundamental e central na forma que o Grêmio jogava e na forma que o Grêmio tem jogado. E digo isso porque, fazendo até uma brincadeira, eu acho que o Grêmio jogava certo por linhas tortas. Como linhas tortas? O Everton Cebolinha era um ponta. Passava pelo meio campo na época do Luan ou com o Jean-Pierre, e o Alisson, ou na época do Ramiro, nós tínhamos um meia ponta, ou seja, ficava uma linha meio torta. Assim como o Atlético Paranaense jogou também o ano passado, né? Com um ponta no lado esquerdo e com o Nicão fazendo essa função de meia ponta ou meia direita pelo lado direito e alguém centralizado ali armando. E isso estava funcionando para o Grêmio, porque a gente sempre tinha duas opções, né? Alguém vindo por dentro pela direita e fazendo uma articulação muito legal com os laterais da época, Léo Moura, né, Leonardo também que jogou por ali, e os laterais que passaram, o Edilson, né? E pela esquerda, o Cortez não subia muito, às vezes quando subia conseguia fazer um apoio legal também por dentro, às vezes passando pela lateral, mas predominantemente quem fazia isso era o Cebolinha. Hoje o Grêmio já não tem isso. O Grêmio está no 4-2-3-1 com essa linha do meio campo reta. E isso eu acho também que ajuda aos marcadores dos times adversários a neutralizar o Grêmio. Uma vez que tu não tem mais um ponta driblador. Hoje até me chamou bem a atenção que eu estava com essa dúvida referente ao Everton que chegou agora, porque a vaga lembrança que eu tenho dele no Flamengo era de um ponta, um cara que jogava mais pela ponta. Vinha pelo meio, mas também jogava pela ponta. Só que agora cada vez mais, inclusive eu acho que ele faz um gol de impedimento ali, que eu acho que ele domina na mão, né? Que ele entra por dentro. E de novo, temos o Alisson, que raramente vai pela ponta, mas às vezes faz jogadas interessantes ali, hoje também muito por dentro. Isso acho que facilitou a marcação. O Grêmio precisa, ao meu ver, ir atrás de um ponta. Já achava que, mesmo com o Everton Cebolinha, precisava de um ponta pelo lado direito. Gostava quando o PP jogava ali. O PP hoje acho que é o único ponta que o Grêmio tem no elenco. Não vejo outro jogador com essa característica. Então, é uma posição que o Grêmio precisa urgentemente ir atrás. Até porque, Jason, não sei se tu já soube, mas o PP tem proposta de um time inglês. E aí, o que tu acha? Dá para ir no mercado, dá para achar esse ponta que o Grêmio possa trazer? É complicado, é uma discussão ampla, porque o PP seria e é o substituto natural do Everton, né? E ele tem muita qualidade, com certeza. E é o único ponta, né? Eu, pelo menos, vi o Ferreira como potencial, né? Também, não um jogador pronto, mas como potencial de jogador de ponta, né? Assim como Everton e assim como Pedro Rocha, antes do Everton, né? Pedro Rocha, Everton, PP. Então, difícil, né? E aí, quando eu afirmo e indico que é uma discussão mais ampla, isso vem no projeto de formação de time, de jogadores, né? Eu vejo uma carência, uma falta de organização no futebol brasileiro, né? Como vários esportes, né? E como várias extensões do nosso país, mas futebol especificamente metodologia de ensino, né? De categorias de base, você vê dentro de cada faixa etária bem claro o que ser desenvolvido, né? Inteligência tática, fundamentos técnicos, né? Compreensão do jogo. Isso tudo, se for feito um planejamento, né? Então, se o foco não for ser campeão de torneios de base apenas, mas formar jogadores, atletas e times, né? Então, o clube pode ser bem sucedido porque pode ser campeão, obviamente, né? Pode conquistar títulos e pode vender jogadores. E aí é um processo que não fica essa loucura de ir atrás de jogadores e pagando muito dinheiro por jogadores que tu não tem certeza se vão desempenhar um bom papel, né? Então, é bem difícil. Eu torço pro PP ficar e não ir, né? Porque realmente ele
é artilheiro, ele consegue, apesar de perder alguns gols ainda, claros, ele tem uma certa frieza para finalizar, ele consegue fazer gols, além de criar jogadas. E um ponto interessante em relação aos laterais, né? Porque o jogo acaba funilando pelo meio, não tem uma profundidade, não se abre o campo, né? E os nossos laterais não sabem cruzar, né? O Cortez não cruza bem e o Orejuela muito desligado do jogo hoje e não adianta, ele não consegue, a minha percepção é que ele não sabe o momento de cruzar no primeiro pau, de fazer o arco, de tentar cruzar no segundo pau, de deixar uma bola mais rápida, rasteira, para o atacante chegar, né, de frente para bater. Os cruzamentos dele vão todos no segundo pau para mais, uma inversão de jogada. Hoje ele deu sorte porque os 2 cruzamentos que ele errou, que eu vi, foi uma inversão de jogada, né? Então, isso é complicado, né? E aí, se tu tens uma metodologia, um planejamento de formação de atleta de base, né, bem claro no clube, sem rotatividade de técnicos, né? Enfim, isso já é outra questão, mas influencia diretamente nesse planejamento. Você com certeza vai ter um lateral da base que vai saber cruzar, que vai saber, enfim, que vai saber o momento de colocar uma bola curta, que vai saber o momento de trazer para o meio a bola, de abrir o campo. E é uma dificuldade, né? É uma dificuldade que é geral. Né? O Grêmio passa por esse problema e outros clubes também. E agora os rumos que vem tomando é preocupante para a torcida, né? Que vê alguns atletas de base aí jogando, mas de ver outros atletas de base bons que não chegaram, não desempenharam algum papel aí, não tiveram oportunidade, né, de desempenhar algum papel, como por exemplo recentemente aí no TT, né, que questões que fogem ao campo de jogo, né, influenciaram no aproveitamento desse jogador. Aí agora tem o Ferreira, enfim, tem alguns atletas aí nessa briga aí, né, de renovação e outras coisas que interferem no futebol, que vai muito além do futebol, né. Inclusive, tu falou agora uma coisa bem interessante, que eu acho que o capítulo à parte hoje foi o Orejuela. Jogo passado eu achei que o capítulo à parte teve diversos no jogo passado, eu acho até importante de voltar um pouco e tentar analisar esses 2 jogos, porque eles são melhores em conjunto de serem analisados, né? Porque hoje a estatística ficou um pouco mascarada, acho que o jogo passado mostrou um pouco mais. E o Orejuela hoje, a gente está em época de pandemia, não tem público no estádio, então se ouve mais o técnico. E hoje eu achei que o Renato teve que corrigir muito o Orejuela, tanto com a bola como sem a bola. Ele gritava muito o nome dele, constantemente. Inclusive, o último lance, que eu acho que foi um erro do Orejuela, que acabou ocasionando ali a falta do Jeromel, e o Jeromel foi expulso. Se eu não me engano, eu ouvi ele falando... Uma coisa que eu não entendo no futebol é burrice. E ele estava falando desse erro do Orejuela lá na frente. Então, é um capítulo à parte desse jogo, né? Já deu um prejuízo muito grande, poderia ser pior. Não contribuiu muito no ataque, né? Jogo passado, pelo outro lado, o Cortez estava muito mal, tanto que o Renato preferiu tirar ele e colocar o Everton, que estava jogando na ponta esquerda, como lateral, e colocar o PP no jogo, e fez muito bem, porque o PP fez o gol, e na minha opinião o Everton fez a função de lateral melhor, mesmo improvisado, que o Cortez. E isso é uma coisa que eu acho que é bem séria, porque o Grêmio investiu em laterais, o Grêmio tem um lateral bom vindo da base, só que o Grêmio não está conseguindo ali ter sequência, né? O Vitor Ferraz tem feito boas partidas, mas também está, se eu não me engano, com uma lesão, né? Jean-Pierre hoje também não foi relacionado porque está com uma lesão tipo 1. O Grêmio tem tido muitas lesões. E aí entra a parte de planejamento. Tem a pandemia? Claro que tem, mas todos os times tiveram a mesma parada. E o Grêmio teve essa troca de toda a equipe, né, de preparação física, preparação de goleiro. Eu queria saber o quanto tu acha que isso está impactando nessa falta de continuidade, né? E aí já emendo com outra pergunta, que eu acho que
também está relacionada com preparação física. Hoje eu vi o Diego Souza muito abaixo. Diego Souza, que nessa temporada fez 28% dos gols do Grêmio. Se nas temporadas passadas o Everton Cebolinha tinha o maior número de gols, essa temporada é o Diego Souza. E a gente nota que com a queda dele, o time deixou de produzir também. O que tu acha disso, Jason? É preparação física? Foi a troca? O que tu acha? Pois então, cara, essa troca, na verdade, fica difícil entender, né? Você vê que um preparador físico aí que já frequentou a seleção brasileira, já foi convocado, né? Preparador de goleiros também, até então, se ouvia falar muito bem, se ouve falar muito bem. E, de repente, em relação aos médicos, ficam alguns mistérios, algumas dúvidas aí, né? E o zagueiro Gabriel, até hoje, não se sabe ao certo, o clube tem uma versão, mas se escuta outras versões também, se escutam outras versões, né? Então é complicado. Eu particularmente era muito fã do trabalho do Rogério Dias, Rogerinho, que era o preparador físico do Grêmio, em um período, né, que o Grêmio foi multicampeão, e o Rogério Godoy, preparador de goleiros também. Desgaste físico vejo como natural e todos os clubes passam por isso, e também eu sou a favor de rodar o time, né? Isso é bom, tu dá oportunidade para todos os atletas, um grupo de 30 jogadores, 33, enfim, tu dá oportunidade para todos jogar, então todos vão treinar naquela expectativa de jogar, isso é importante, mas saber dosar, saber o momento de alterar o time, né? Mas é complicado realmente. O Grêmio nos últimos jogos tem jogado alto, com as linhas altas no início dos jogos, marcando em cima, pressionando até achar o gol, mas na metade do primeiro tempo já recua. Então, se faz um gol, desce as linhas novamente, recua. E no segundo tempo, em alguns momentos, sobe as linhas. Então, não mudou bastante o padrão de jogo do Grêmio em relação ao que era em 2017. Né? Aquele time com posse de bola e avançando e jogando grande parte dos jogos no campo do adversário, né? Com as linhas altas. Então, além da preparação física, talvez, né, tenha a influência das características dos jogadores que então não estão mais e outros que chegaram. Sim. E o padrão de jogo que o próprio técnico determina, né? Então você vê que ele corrigiu bastante o Orejuela, um jogador profissional, correções de base ali, que na base tu corrige, tu orienta ali o jovem a cruzar, a olhar antes de cruzar, né? Não baixar a cabeça, né? E chegar na bola, mas olhar antes de cruzar para ter esse entendimento, para realmente ser uma assistência e não só jogar a bola na área, né? Sim. Mas é complicado, tem outros acontecimentos que fogem dos olhos de quem está de fora, mas que realmente a gente fica sem entender, né? Eu acho que tu colocou algo muito importante agora, que é a queda de rendimento do Grêmio em campo, a mudança na forma de jogar, sendo que está com o mesmo técnico a princípio, né? Mudaram algumas peças. Então eu vou trazer alguns dados para ajudar a gente nessa discussão, né? Ajudar a pensar um pouco melhor. No jogo de hoje, o Atlético Goianiense deu 8 chutes, o Grêmio 6. O Grêmio chutou menos. Os chutes desses que foram pro gol, 2-2. A posse de bola foi 49 para o Atlético Goianiense, 51 para o Grêmio. Bem equilibrado, né? Passes 462 Goianiense, 474 Grêmio. Precisão de passe 85% do Atlético Goianiense, 82% do Grêmio. O Grêmio teve menos precisão. O Atlético Goianiense fez 16 faltas, o Grêmio 13. Cartões amarelos, 1 para o Atlético Goianiense, 2 para o Grêmio. Cartão vermelho, 1 para o Grêmio, nenhum para o Atlético Goianiense. O Grêmio teve um impedimento, escanteio 3-3. A gente já nota aqui que a gente está falando do Grêmio e com todo o respeito ao Atlético Goianiense. E os números do Atlético Goianiense, chutes a gol, passes, precisão, todos são melhores, né? Tem menos cartões, não teve cartão vermelho. Ainda assim, tem um certo equilíbrio, mas quando a gente vai do jogo passado,
Grêmio e Sport, aí é preocupante, né? Porque teve 28 chutes do Grêmio, 5 do Sport. Desses chutes que foram pro gol, 7 do Grêmio, de 28 chutes que o Grêmio deu, olha isso, 7 foram pro gol. Se a gente colocar aquele chute do PP por cima, que depois do gol foi a melhor chance do Grêmio, eu acho, vamos dizer que foi 8. E dos 5 chutes do Sport, 3 foi pro gol. E 2 foram gols. Né? Posse de bola 73% a 27% pro Grêmio. Tá? Passes, o Grêmio deu 676 passes e o Sport 274, um terço dos passes. E mesmo assim o Sport ganhou o jogo. Precisão do passe, Grêmio 86, o Sport 60% de precisão, o Sport errou muito passe, né? E mesmo assim ganhou o jogo. Faltas 10 para o Grêmio, 11 para o Sport. Inclusive vi algumas críticas dizendo que o Grêmio deveria ter feito mais faltas técnicas. Cartões amarelos, o Grêmio só teve um, o Sport 5, vermelho nenhum, impedimentos 1-1, escanteios 11. O Grêmio teve 11 escanteios, chances de gol. Então, desse perfil, Jason, a gente vê que o Grêmio acertou 86% dos passes, né? E o Sport só 60%. E mesmo assim, o Grêmio chegou ao gol uma vez só, com 28 chutes, a maioria deles para longe do gol, passando muito longe do gol, só 7 chegaram ali no gol. Como é que tu enxerga isso, daquele time de 2017, 18 e até do 2019, que tinha bola no pé, criava muito e criava chances reais, né? Tinha uma média de acerto de passe absurda, muitas vezes passando de 90%, né? Com o Matheus Henrique às vezes saindo do jogo com 100% dos passes acertados, né? E hoje temos um Grêmio que teve, ao meu ver, 2 jogos bons em toda a temporada. O Grenal e o jogo contra o Caxias, ambos no Gauchão. Como é que se explica isso? Foram, agora falando desses 2 últimos jogos, foram 2 jogos distintos, né? Porque nesse jogo o Atlético Goianiense foi muito bem, foi um jogo aberto. O Atlético Goianiense atacou o Grêmio, então deixou espaços, né? O Grêmio não soube aproveitar. Em relação ao jogo contra o Sport, já foi um jogo diferente, o Grêmio criou muito mais, né? Criou várias jogadas e aí faltou a pontaria, faltou acertar o pé, faltou a habilidade, a precisão, a qualidade, né, de fazer as melhores escolhas ali, né? Então, foram 2 jogos distintos, né? E tu vê, em 2017 era um time que tinha algumas peças que a torcida, nós torcedores até questionávamos, né? Mas era um time que tinha um encaixe perfeito, tinha a engrenagem já muito bem acertada, né? A movimentação, jogava pressão, jogava alto, jogava próximo, sempre tinha alguém para passar a bola, sempre se tinha linha de passe, né? Quem entrava funcionava. Quem entrava funcionava. Então, até o Fernandinho, que era um cara que, né, que poucos botavam fé, ele foi muito importante. O Lucas Barros, que veio do Palmeiras lá também, que escanteado lá, veio pro Grêmio e representou muito bem. Cícero, Jael. Cícero, Jael, então quando a engrenagem tá boa, né, então não, realmente são alguns pontos assim que vale a investigação e o questionamento de, bom, onde se perdeu isso, né? Será que foram tantas trocas assim que fizeram mudar tanto a característica de jogo, né? Os jogadores que chegaram, enfim, sendo que tem alguns jogadores tecnicamente, bom, você compara o Diego Souza com o Jael, o Diego Souza tem muito mais recurso técnico, né? E já, mesmo sendo um veterano, tem a malandragem, sabe se posicionar bem, então, né, comparando qualidade, mas você vê que qualidade às vezes não é tudo, né, individualidade ali, tem que ter uma engrenagem, é coletivo, né. Exatamente. Realmente não adianta, futebol é coletivo, é jogar com bola, jogar sem a bola, tá tudo bem desenhado para todos e se a engrenagem não tá boa, aí fica esse jogo que a gente não sabe ao certo, fica um jogo lento, como o Grêmio tem demonstrado, falta de criatividade, de aproximação, Jeromel e Kahneman trocando passe na primeira linha, Orejuela e Cortez e os outros jogadores, além
do meio-campo, afastados, né? Então, realmente é preocupante, né? É preocupante. Não, e é exatamente isso, porque eu trouxe os dados das duas partidas. A do jogo de hoje, óbvio, porque aconteceu e a gente estava analisando agora, mas do jogo passado eu achei interessante porque teve muitas questões ali que inclusive foram repercutiram, né? Muitos jogadores abaixo, tanto técnica, tática, fisicamente. Os números, porque se a gente pega, como tu mesmo disse e falou muito bem, os números são bem distintos, mas nenhum dos dois jogos nos traz algum alento, né? Porque dá para perder um jogo ou empatar o jogo e a gente dizer no final, não, mas o time jogou bem, teve perto de ganhar. Mas mesmo quando a gente analisa o Grêmio, e o Renato gosta de levar muito isso, né? Quando convém para as coletivas no final do jogo, às vezes ele diz que não, o número não é nada, o importante é que a gente ganhou. Ou ele diz, não, mas a gente teve mais posse de bola, a gente está acertando tudo. E só que a gente não tá vendo isso com bons olhos, como era há pouco tempo atrás. Quanto dia não, o Grêmio hoje não ganhou, mas o Grêmio articulou bem as jogadas, as linhas estavam próximas, chegava toda hora no gol com qualidade, muitas vezes tendo no outro time o goleiro como o melhor jogador de campo, né? Pelas defesas. E agora, mesmo eu vendo aqui que no jogo contra o Sport o Grêmio teve 73% de posse de bola e 86% de precisão de passe, por exemplo, e passou 3 vezes mais a bola que outro time, mesmo assim o jogo foi horroroso em vários aspectos. E só foi melhorar com a entrada do Robinho no final, que finalmente entra no campo, jogando de frente, como um meia deve jogar, né, não dando só passe para trás, como vinha fazendo o Thiago Neves e alguns jogadores do Grêmio. Então, essa perspectiva, né, olhando todo o ano, vendo que só tivemos 2 jogos bons. Nós estamos falando já, nós estamos em setembro, por mais que tenha tido a parada, né, o Grêmio ter tido só 2 jogos bons não é a realidade que a gente está acostumado a ver nos últimos anos. Né? Um time tão lento. Por que um time tão lento? Né? Ah, são vários fatores, foi a mudança de preparação física, foi a troca de jogadores, mas será que o Grêmio está com jogadores piores do que antes? Menos intensos do que antes? Né? Então isso é uma coisa que preocupa bastante quando a gente faz principalmente o recorte das 2 últimas partidas, né, Jason? Sim, as últimas duas partidas foram bem abaixo, né? E olhando a escalação do Grêmio, assim, eu realmente não conheço, né? Nós não estamos lá vivendo o dia a dia do clube, né? Mas tem algumas escolhas que realmente não dá para entender. Eu gosto de futebol e acompanho, e inclusive até a Copa São Paulo viu a fase final principalmente, né? E tem algumas escolhas que realmente não dá para entender. Por exemplo, o Fabrício, atacante. Eu não conheço o Fabrício, não vi ele jogar. Ele pode ser um baita jogador, ou pode se tornar um baita jogador. Mas eu vejo outros jogadores muito bons na base, né? De jogos que eu vi na Copa São Paulo, por exemplo, Elias, né? Que é um atacante, um ponta de velocidade. Por exemplo, o Rildo, que já é um atacante. Não é exatamente um ponta, mas ele se assemelha um pouco ao Isaac. Mas é um pouco mais leve, um jogador um pouco mais leve, né? Então, assim, eu tenho o Vitor Bobson, que já se leu tanto a respeito dele, né? Do futuro, que vai ser um grande jogador. E é uma posição que eu vejo que a carência principal do Grêmio é o meio-campo, né? O meio-campo não adianta. O meio-campo, mesmo com o Maicon veterano, sem aquela intensidade, porém ainda muito inteligente para jogar e orientar o time, né? Mas não tem substituto, não tem um Wallace ali no meio campo, não tem um Arthur, não tem até o Jailson, que até então, você vê, o Jailson a gente sente falta dele no meio campo, sendo que na época ele era um jogador considerado que tá, ok, Jailson tá jogando, mas nada excepcional. E hoje, se perguntar
pô, para 10 torcedores, acho que mais da metade vão dizer, não, pô, ia ver o Jailson no time, Sem dúvida. né? Quem sabe o Jailson e Jean-Pierre de volante, né? Imagina. Mas por exemplo, é um outro formato de meio campo, né? Mas é difícil compreender, né? Difícil mesmo. Essa Mas questão, a gente vai seguir acompanhando aí para, né? Acompanhando e torcendo aí que melhore, né? Que se evolua aí algumas posições, daqui a pouco, né? Com contratações aí, né? Pontuais, contratar bem, porque até então achei que foi um acerto do Romildo intervir, né? Depois da derrota em casa, de rescindir com o Thiago Neves ali, que realmente não estava trazendo nada de bom ali para o grupo, pelo contrário. Daqui a pouco acho que até teria um efeito contrário de desestimular quem estava tentando né, jogar ali, vendo o esforço do Thiago Neves, né, o esforço entre aspas ali, dele jogar, porque era absurdo tu ver ele jogar, impressionante assim, né? O que ele era e como ele tá jogando agora, né? Mas é complicado, cara. quando tu traz a questão da base, isso é uma coisa que me preocupa bastante também. Principalmente quando a gente volta um pouquinho atrás e lembra que o TT saiu do Grêmio, né, com aquela entrevista posterior do Renato, que para mim foi bizarra, dizendo, né, parece que eu tinha voltado para os anos 90 do futebol brasileiro, que aqui ninguém se escala, quem manda sou eu. É óbvio que o técnico é o líder, né, e é assim que tem que ser. Mas aí tu vê o TT ir para a Europa e em algumas partidas ser o melhor do jogo da Champions League. E não era jogo fraco. Aí tu vê o Ferreirinha com diversos problemas, né? Agora é questão contratual, mas já foi questão também de querer mais espaço no time e ter oportunidade, né? Diego Rosa a gente nem viu jogar, né? Eu não me lembro, fora na base, ter visto ele. Não vestiu como profissional, né, disso? Diego Rosa? Eu assisti Diego Rosa na Copa São Paulo. Só, né? E teve um campeonato aqui na PUC, no Parque Esportivo da PUC, agora não lembro agora qual o nome do torneio, mas ele jogou de volante, jogou muito, né? Ele é Sim, uma mistura de Arthur com Wallace, né? De sim, ter físico, né? Imposição física e qualidade com a bola no pé. E chega no ataque, pisa na área, tem sim, passe curto bom, passe sim, longo bom também. Então, esse jogador nós nem tivemos a oportunidade de ver o time principal, né? sim, Que o Manchester City veio já buscou pensando no futuro, né? E é uma tendência os clubes da Europa buscarem jogadores jovens para desenvolver e lapidar, digamos que educar, né? Ensinar a jogar um jogo mais rápido, mais próximo, mais intenso, que é o futebol europeu atualmente, né? Do que trazer um jogador já com uma idade avançada. Né? Então isso é mais um indício de que o futebol brasileiro realmente parou no tempo, né? É o 7-1, isso antes do 7-1 já era visível, né? sim. Que o futebol brasileiro estava muito atrás mesmo. Então tem uma tendência os clubes europeus virem buscar os jovens jogadores na base para desenvolver eles lá, né, no formato deles, né? Então é mais um indício aí de que a gente precisa mudar, né? Mudar a mentalidade do futebol. Não, exatamente, e é por isso que eu volto e insisto nessa questão da base que tu levantou muito bem, que é uma questão que eu vejo no Grêmio como algo a ser pensado e repensado, porque vamos voltar lá atrás, logo depois do 7-1 que tu falou, o Fábio Koff, então o presidente, vai atrás do Filipão, pedindo para o Filipão voltar para o Grêmio, porque só ele imaginava a capacidade de trazer jogadores da base e assim o Grêmio com um novo projeto, trazendo jogadores da base, tanto para melhorar o desempenho como para fazer caixa, vendê-los no futuro. E muito bem o Filipão fez isso, né? Trouxe vários jogadores, Arthur, enfim, vários jogadores, o Wallace, muitos foram vendidos, outros, né, tiveram desempenho O para a gente ser Lincoln, Lincoln, o Lincoln, né?
tiveram desempenho para a gente ser campeão da Libertadores, né? Depois, na sequência, o Roger deu seguimento nessa ideia. O Roger fez já, acredito, uma questão mais mista ali com jogadores experientes e o pessoal da base que eram jogadores dele, uma vez que o Roger era técnico da base, né? De novo, o Grêmio teve sucesso e agora todos esses impasses que o Grêmio está tendo, porque apesar, eu discordo um pouco do Renato quando ele fala que os jogadores da base comigo entram natural. Não foi bem assim. O Arthur entrou, fez sucesso, mas se o Maicon não tivesse machucado, não teria o Arthur. O Arthur teve menos oportunidade que o Michel na época, antes do Arthur entrar e acabar com os jogos. E aí realmente, né, não tinha, ele estava se escalando, né? Guilherme Guedes apareceu agora, mas Guilherme Guedes, se o Grêmio tivesse contratado os laterais que o Renato pediu, o Guilherme Guedes não teria nem subido, acredito eu. Ficaria ali como uma terceira opção, ou talvez quarta. Então, o que falta para o Grêmio enxergar num TT, né, como um jogador que pode ir para uma Champions e ser o melhor em campo, mesmo jovem, mas pode entrar em campo. Diego Rosa, que daqui a pouco vai estar jogando aí também. O Ferreira já entrou e já mostrou que também tem condições. Guilherme Guedes, para mim, hoje é titular. E fico muito preocupado quando um guri veio da base, depois de um ano que o time contratou, e contratou muitos, e ele já faz falta. Né? Então, o que precisa para o Grêmio, então? Em vez de continuar insistindo em contratações, apostar um pouco mais na base. Já que o time já está tão com uma média de idade tão alta, né? Muitos veteranos, né? Eu acho a mistura, realmente, acredito que a mistura dos veteranos com os mais jovens é uma fórmula que tem a tendência de ser bem sucedida, né? Como desde 2017 aí, né? O que falta é uma metodologia mais clara, mais do clube, né? E não do presidente ou da direção atual ou do técnico atual, mas algo que seja do clube, né? Institucional. Assim como, por exemplo, tem escolas de natação, eu sou da natação, então tem escolas de natação com metodologias bem específicas do que ensinar, em que faixa etária ensinar, como ensinar no futebol também. Só que ser algo mais institucional e não de uma direção, porque se torna rotativo e aí, por ego ou por outros motivos, fica sempre, bom, a direção seguinte não vai seguir o planejamento, vai mudar, vai fazer de outra forma, então fica muito avulso, né, e rotativo, né, provisório. Então, não sendo uma metodologia mais do clube, acredito que a tendência seja de sucesso, né, de formação de atletas e de uma equipe competitiva e vencedora. Exato, e aí passando para um assunto que também tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é um dado que eu acho interessante, eu já falei, e vou trazer ele agora nesse contexto de dependência, né? Diego Souza chega há pouco tempo no Grêmio, chega nessa temporada, e já é responsável por 28% dos gols. Os outros gols do Grêmio, os outros 72% dos gols do Grêmio, se dividem em 11 jogadores. Ou seja, ele é disparado o principal artilheiro do Grêmio. E aí fica essa dependência, né? Quando ele não está em campo, menos gols, menos possibilidade de fazer gols. O Grêmio está falando agora, né, depois da partida contra o Sport, o dirigente do Grêmio foi para a entrevista e traz a informação de que vamos trazer alguém para lotar aeroporto, né, mesmo em épocas de pandemia. Não sei se é acaso, e eu espero que não, né, porque a gente torce que o Cavani esteja chegando. Um dos empresários do Cavani estava a passeio em Porto Alegre, então alguém cruzou todas as informações, somado a isso um jornalista argentino crava que o Cavani está vindo. Como já é de praxe, o staff do Grêmio, né, a direção do Grêmio nega. Mas aí eu te pergunto, com essa declaração que o dirigente trouxe, tá? Óbvio que ele não tinha como adivinhar que ia ter toda essa especulação, caso não seja verdade que o Cavani venha. Mas me preocupa muito porque se o Cavani não vier,
o Grêmio automaticamente deve congelar as contratações, porque obviamente qualquer jogador que vier agora não vai ser suficiente. Uma vez que todo mundo está na expectativa que chega o Cavani, aí segunda-feira anuncia, sei lá, um jogador que está jogando aqui no Brasil, às vezes jogando até bem, mas já não é mais uma sensação de vitória, né? Vai ser uma sensação de frustração. Como é que tu enxerga isso? O Grêmio precisando de outro centroavante para não ficar tão dependente do Diego Souza, o dirigente dizendo que o Grêmio vai trazer um jogador e daqui a pouco é um tiro no pé porque começa a se especular a vinda do Cavani e nada menor que isso agora vai ser tão bom, né? Como é que tu vê isso? É um grande jogador, né? Nem tenho o que falar, mas seria uma ilusão, né? Sonho? É um sonho. Então, mas isso é perigoso, né? Isso pode servir como uma cortina de fumaça, de tentar não mostrar alguns problemas visíveis, não deixar alguns problemas visíveis, né? De jogo, de planejamento de elenco e tudo mais. Tem especulação também do Diogo Barbosa para com o Ferreira no negócio e tudo mais. Nossa. Mas enfim, é complicado, né? É complicado porque gera expectativa na torcida, a torcida já fica, né, justamente nessa expectativa e querendo ver um jogo melhor, mas, bom, eu acredito que com as peças que tem, né, treinando o time bem, é possível, só tem que modificar, tem que tentar fazer outras experiências ali no meio, de repente recuar o Jean-Pierre para o volante, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que não pode ficar nessa dependência de contratações. Porém, lógico, se eventualmente se confirmar a contratação, pô, seria excelente mesmo. Vamos ver. Até amanhã a torcida tá iludida. Não, e é isso que eu estou comentando, né? Que como às vezes essas cortinas de fumaça que tenta se colocar, às vezes para tirar um pouco do foco, um dirigente que vai a público dizer que vem um jogador aí, daqui a pouco pode ser, sei lá, o Stuani, que já se falou, ou outro jogador qualquer, e o tiro sai pela culatra, né? Para mim foi um tiro no pé, porque espero que seja o Cavani, porque senão a torcida vai ficar enfurecida. Imagina, esperando um Cavani e vem outro jogador qualquer, né? Inclusive eu tenho medo que isso faça o Grêmio agora travar outras negociações. Né? Até Sim. tu comentando o Diogo Barbosa. Eu fico muito preocupado com tantos jogadores queimando naquele banco do Palmeiras. É o Diogo Barbosa que o Grêmio está preocupado? É com o lateral que o Grêmio está preocupado? O Grêmio não tem um meia ainda hoje. O Palmeiras tem três ou quatro. Né? Qualquer um deles, ao meu ver, desciam aqui e vestiam a camisa titular do Grêmio. Então por que o Grêmio não tenta uma negociação com esses outros jogadores? É impossível que eles queiram manter esses três jogadores lá. Né? Então o Renato gosta de recuperar jogadores, daqui a pouco até o Lucas Lima poderia vir, se é o mais preterido ou se é o Scarpa. Aí tu vê o Atlético Mineiro tentando contratar o Scarpa e o Grêmio tentando contratar o Diogo Barbosa. Os dois que estão no banco do Palmeiras. Isso não te preocupa um pouco, assim, esse planejamento e essa ideia de prioridades do Grêmio? Preocupa e é sempre um risco, né? Assim como o André também, que estava muito bem no esporte e não desempenhou um bom papel também, o Diego Tardelli, entre outros, né? Essa expectativa de sempre o Renato recupera, isso é complicado, né? Fica muito à mercê da sorte, né? Muito à mercê da sorte. Então nos resta torcer. Se realmente. Bom, eu gostei da postura da direção de negar, né? Sim. Negar a negociação e tudo mais. Acho isso importante. Por mais que tenha depois que venha depois a confirmação, mas pior seria se confirmasse antes e falasse, comemorasse, nada. E acho que esse golpe aí seria difícil para aguentar, né? Sim.
E vamos ver agora nas próximas rodadas aí como que vai desenvolver e aí ficaremos atentos aí para poder debater os principais pontos aí. Sim, eu acredito, até por tudo que a gente já falou, né? Que agora o Grêmio tem que trazer jogadores que vão dar resposta rápida, né? Eu acho que essa análise não é tão difícil assim, porque quando está numa situação como o Grêmio está, tem que trazer um jogador que ano passado e esse ano não teve menos que nota 6 em todas as partidas que jogou, né? Não adianta trazer jogador que horas joga nota 2, horas joga nota 10. Isso é uma aposta, e o Grêmio já está com muita aposta. Então eu preferiria dar oportunidade para os jogadores da base, então. Né? Se é para testar alguma coisa, vamos testar a base que tem dado certo. Certo, Jason? Sim, certo. Acho que esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. Tentar apostar na base e torcer por um planejamento, né, que seja mais institucional do clube e somado à administração aí que o Romildo tem feito, bem responsável, acho que tem tudo para dar certo, cara. Tem tudo para dar certo mesmo. Um projeto de administração que começa lá com o COF, né? Eles eram da mesma chapa, acho que o Romildo era vice-presidente na época, se não me engano. E foi muito bem feito, está sendo muito bem conduzido. Mas quando se fala em investimento de futebol, e eu acho também que dando minha opinião agora, eu sou a favor da vinda de um Cavani, por exemplo. Claro que os números não chegam, a gente nunca sabe se é real ou não, mas se falou em 3 milhões de salário, e aí tem que ver se tem mais luvas. Ao meu ver, se tem luvas junto, tá ótimo o valor, porque a gente tinha o Tardelli ganhando em média 1 milhão e o Luan ganhando em média 1 milhão e não dando a resposta que se precisava, né? Então, tem que investir, e quando investe em jogadores desse nível, a chance de dar certo é muito grande, né, Jason? Tem que ser realmente o tiro certo, né? O Diego Tardelli realmente eu imaginava que daria certo, mas bom, em comparação com o Cavani, né? Cavani tem mercado no mundo até hoje, né? Um futebol de alto nível, né? Então seria muita sorte, né, se desse, conspirasse tudo a favor, né? Mas é isso aí. Resenha para os próximos capítulos aí Sem do dúvida. nosso podcast. Acho que hoje a gente venceu todas as pautas, né, Jason? O Grêmio, então, hoje, que estava com o jogo atrasado, jogou pela oitava rodada, certo? O Grêmio já tem 8 jogos e está em 15º, né? Que nenhum torcedor esperava nesse momento. E um jogo a menos. E um jogo a menos. Tem um jogo a menos? Em função do Campeonato Gaúcho, né? Ainda Final. ainda está atrasado. Tem esse pé quente ainda. Ainda está atrasado. Bom, pode então chegar. Ali está com 8 pontos, vai chegar a 11. Chega no máximo a uma zona. Aí, se tudo der certo, uma zona de pré-Libertadores ou Sul-Americana. É preocupante, né? O que a gente esperava ver do Grêmio. Eu esperava um pouco mais. Mais alguma coisa, Jason, a acrescentar? Eu acho que é isso aí. É isso aí, Roberto. Valeu a parceria. Os próximos jogos aí estaremos juntos aí para debater um pouco mais e falar do muito mais que o campo e bola ali, né? Tentar trazer um pouco a visão do torcedor, um pouco né, de quem realmente gosta de futebol e está sempre acompanhando. É verdade. Espero que na próxima resenha a gente fale menos de tanta bola aérea, mais de bola no chão, né? E que os jogadores que vieram comecem a dar a resposta, porque eu acho que já está na hora, né? E de mudar isso, ter mais opções, tanto na parte tática, né, como na parte técnica dos jogadores, o Grêmio precisa dar uma resposta melhor, porque senão vai ficar bem ruim a coisa. Feito, Jason. Feito, meu querido. Grande abraço. Grande Tamo abraço. junto. Sempre um prazer. Abração. Valeu.